E eu havia pensado, inclusive, né, um editorial diferente para hoje aqui no nosso Jornal Integração, dois temas distintos. Geralmente a gente vai pensando, imaginando o que a gente pode estar comentando, no sentido exatamente de estar agregando dentro desse conteúdo que levamos até você diariamente aqui no nosso Jornal Integração. Então eu tinha pensado pelo menos dois temas. Mas ontem, já tarde da noite, inclusive, um amigo lá de Ouro Bretão me mandou um link com essas informações desse caso que o nosso repórter Mário Almeida destacou no plantão. É o desfecho trágico dessa história do pai e do filho, uma criança de apenas 4 anos de idade, lá do município de Tururu, e os corpos foram encontrados ontem. Eles estavam desaparecidos, né? Saiu matéria, inclusive, nos canais de TV ao longo desse período. A família aflita, em busca de informações, porque até então não se sabia nada, nenhum tipo de informação com relação ao paradeiro, né? O que poderia ter acontecido. Logicamente que a família, à medida que os dias vão passando, já vão pensando o pior, mas não se tinha de fato a comprovação, e ontem infelizmente veio essa confirmação da morte dos dois, pai e o filho, uma criança de apenas 4 anos de idade. Então essa informação nos chegou ontem à noite, e de ontem para hoje, a partir da prisão dos envolvidos e consequentemente a localização dos corpos, as informações vão sendo atualizadas. E aí esses casos que aí vão, parece que se tornando cada vez mais constantes, eles nos chamam a atenção. E aí por isso mesmo, né, eu mudei aquelas duas opções que tinha de editorial para o nosso Jornal Integração de hoje. No nosso cotidiano, pelo que a gente acompanha, algumas pessoas parece que vão levando a vida, tocando a vida meio que no automático, né? E nem se dão conta dos acontecimentos, da proporção, da magnitude desses acontecimentos. Mas tem algumas outras pessoas que não conseguem se desligar disso e são, consequentemente, tocadas, mexidas por situações como essa, dessa criança, desse pai e desse filho, dessa criança de apenas 4 anos, lá da cidade de Tururu. De outros casos, como o acontecido lá em Quixeramobim, agora recentemente também. Ontem, inclusive, estava ouvindo um depoimento, cerca de um mês depois da morte da filha, né? A mãe se manifestou através das redes sociais, o caso da Nathani Alves, de apenas 20 anos, que foi barbaramente assassinada. Esse caso que toda hora que você liga a TV, que você vai num portal de notícia, só se fala nisso, o caso bárbaro, com requintes de extrema crueldade, né, da jovem Vitória, acontecido lá em São Paulo. Então, são situações que, para um cidadão, uma cidadã, para a população que tem o senso de fato da realidade, chama a atenção. Eu respeito muito, né, todas as religiões, todos os tipos de crença, e até mesmo aquelas pessoas que não acreditam em nada, nem mesmo que Deus existe, e tem algumas pessoas nessa linha, mas respeito a todos. Agora, eu sinceramente acredito, né? Essa questão de acreditar ou de escolher não acreditar é um direito que cada um tem e, consequentemente, precisa ser respeitado. Mas eu acredito em Deus. Eu não quero levar aqui esse meu comentário muito para esse lado religioso, até porque eu não teria aqui as propriedades devidas de fazer aqui um discurso nesse sentido. Mas eu acredito na volta de Cristo ao mundo. E para os cristãos, essa seria de fato a segunda vinda de Cristo, né, que consequentemente se daria aí no fim dos tempos. E antes desse fim dos tempos, para quem de fato, né, acredita nisso e tem uma vivência inclusive mais próxima,
do que é religião ou do que é ter fé em Deus, alguns sinais, né, vão se tornar cada vez mais evidentes, cada vez mais constantes. E que sinais são esses? Com base na Bíblia, alguns fenômenos naturais, a gente tem visto muito isso, tempestades, né, famílias perdendo suas casas por alagamentos, furacões, diversos episódios que evidenciam pessoas em situação, né, de profunda miséria, fome, pestes, doenças graves. Tudo isso tem sido evidenciado, constatado no nosso mundo, não é realidade muito distante de nós que estamos aqui no interior do estado, não. Guerras, revoluções, o amor de muitos esfriando, que no caso é aí na prática a maldade humana de cada um, cada dia aflorando cada vez mais, e aí que entra exatamente esses casos que eu acabei de citar, esse caso de Tururu, o caso lá de Quixeramobim e esse caso da jovem Vitória lá em São Paulo. Aí você deve estar se perguntando o que eu quero dizer com essas coisas aqui no jornal. Fazer jornalismo não é fácil, é uma missão árdua, difícil, para quem está aqui à frente como âncora, mas para todos que se envolvem consequentemente no processo, né? E eu sou aqui a voz que transmite, mas nós temos toda uma equipe, a exemplo dos demais veículos de comunicação. Tem um repórter, tem um cinegrafista, tem um redator, tem um editor, e aí todo mundo consequentemente se envolve no processo. E situações como essas não tem como a gente não se envolver. Você precisaria ser muito frio para não conseguir se sentir tocado e imaginar a dor que essas respectivas famílias, né, passaram, estão passando e vão passar, acredito eu, que pelo resto da vida. Você que perde um ente de uma forma tão brutal como estes respectivos perderam, eu acredito que dificilmente, pelo resto da vida, essas pessoas vão conseguir se libertar, se curar de uma dor tão intensa, né? Esse caso do pai e do filho em Tururu, uma criança de apenas 4 anos, e eu vi em muitos comentários, nenhuma das duas mortes se justifica, nem do pai e muito menos o filho, mas em especial a criança, né? Porque pelas informações aqui, os acusados, que eram 2 irmãos, são 2 irmãos, 28 e 29 anos, parece que lá de Uruburetama, queriam tão somente roubar a quantia, subtrair a quantia em dinheiro que o pai possuía. E segundo também as informações já divulgadas pelas autoridades policiais, pelo que conseguiram levantar das investigações, ele costumava ostentar quando tinha certa quantia em dinheiro. Isso chamou a atenção desses indivíduos. Mas se era esse o objetivo, né, isso me fez lembrar inclusive o caso do mototaxista, né, que foi assassinado aqui, eu acho que deve ter um pouco mais de um mês também, né, aqui na Pedra d'Água, jovem aqui da Pedra Preta, em Itapajé. Se queria levar o dinheiro, por que não poupou a vida? Por que nesse caso em especial, né, a criança poderia ter sido poupada? A gente fica buscando aqui tentar compreender a dinâmica e não se consegue chegar a outra conclusão que não seja de fato, né, a maldade, a crueldade humana sendo aflorada a cada novo dia, a cada novo acontecimento, esses crimes com requintes cada vez mais, né, de crueldade. E para quem, repito, não acredita em Deus, não acredita nessa questão aí da vinda de Cristo novamente, eu respeito completamente, mas eu sinceramente acredito. E aí, nesse caso, né, que a justiça divina, com base naquilo que é bíblico, as pessoas serão julgadas a partir das suas ações. E para esses casos que têm sido registrados aqui na terra com a justiça dos homens, o que se pede, ou que se cobra, o que se espera,
é de que pelo menos, né, a justiça possa ser rigorosa com esses respectivos autores de crimes dessa natureza, que tiram vidas, mas que também destroem, consequentemente, aqueles parentes, amigos ou aquelas pessoas que conviviam com aquelas, né, respectivas vítimas e que, consequentemente, acabam também sendo afetadas por conta de situações como essa.